Oi, aqui é o Murilo Ottafini fazendo mais um vídeo para o Estúdio da Canção, esse canal onde eu falo sobre composição musical do amador ao profissional. Bom, vamos falar sobre letra de música. Você quer escrever melhor ou quer começar a escrever as suas letras ou quer aprender uma técnica super incrível e especial que é a que eu vou ensinar hoje. Então vamos lá. Qual é o papel de um letrista, de quem escreve a letra de música? Assim como o papel do compositor da melodia, é manter o ouvinte interessado do começo ao final da música. Você não quer entregar tudo para que ele desista da canção, você quer que ele ouça a música do começo ao final e goste. Esse é o grande objetivo, como você consegue manter a audiência engajada do começo ao final da música. Bom, se você vai contar alguma coisa, seja uma história ou não for uma história, você não pode sair dizendo tudo na primeira estrofe, tudo de uma vez. Que técnica então você pode utilizar para pensar melhor a sua letra de música, de uma maneira que você vai entregando a informação aos poucos ao ouvinte para que ele permaneça do começo ao final? Essa é uma das técnicas que eu vou ensinar hoje. Bom, vou te ensinar a escrever através da técnica das caixas. Você vai pensar em caixas. Então imagine que você tem 3 caixas. Essas caixas elas vão aumentando de tamanho e vão se adensificando conforme o tema, o assunto vai ficando também mais denso, mais pesado, mais cheio de informação. Então a primeira caixa seria a ideia 1, a ideia inicial do que você quer dizer. A ideia da segunda caixa é que você acrescente informação, então é a ideia 1 mais a ideia 2. Você está acrescentando informação, então ela se torna maior, mais pesada. E a terceira caixa é a ideia 1 mais a 2 mais uma terceira informação ou mais informações do que já foi entregue. Isso não necessariamente estou falando aqui de dividir em estrofes, refrão ou ponte. Na realidade, isso pode ser dividido de uma maneira completamente diferente. É importante você pensar que você vai desenvolver o assunto aos poucos, entregando as informações aos poucos, seja em uma estrofe, 2, seja estrofe, refrão. Não importa. Importa que você vai entregando aos poucos. Vamos para mais exemplos. Você também pode separar as caixas e pensar elas como passado, presente e futuro. É uma maneira, apenas uma maneira. Se fosse a primeira caixa falando sobre o passado, qual era o estado anterior a aquele assunto? Bom, ali eu coloquei o exemplo, a vida era cinza sem você. Então, o autor, o compositor falando do passado. Bom, antes de te conhecer, a vida era cinza. Eu estava assim, é o meu passado. No presente, acrescentei mais informação. Você brilha mais que tudo que eu já vi. Isso é o que eu estou vendo agora. Eu vejo que você brilha mais que tudo que eu já vi. Esse é o estado atual das coisas. E para o futuro, quero envelhecer com você. Então eu estou falando do meu passado antes de te conhecer, do meu presente ao te reconhecer e te conhecer, e do meu futuro, do que eu desejo para nós dois. Então a técnica da caixa também pode ser dividida dessa maneira. Você também pode dividir as 3 caixas em eu, você e nós. No eu, no primeiro momento você poderia falar sobre si mesmo. Eu sempre vivi aventuras sozinho. E num segundo momento você acrescenta informação falando sobre a outra pessoa. Você sempre idolatrou os seus amigos. Então, enquanto eu vivia sozinho, você sempre saiu com outras pessoas. Então, dessa maneira você pode ir jogando com a sua composição, com a sua letra. Acrescentando essa informação, falando primeiro de si, depois do outro. Ou então poderia ser invertido, primeiro do outro, depois de si. E por fim falar de nós, mas juntos nós vamos além. Eu sempre vivi aventuras sozinhos, você sempre idolatrou os amigos e eu, e agora ou melhor, nós, vamos muito além se estivermos juntos. Assim também é uma maneira de dividir essas caixas e veja como o Renato Russo dividiu bem na canção Eduardo e Mônica. Olha só, se imaginarmos que ele está contando a história, ele é um narrador e você tem o Eduardo e você tem a Mônica e você tem uma visão dos dois juntos. Ele foi brincando com isso, entregando informação aos poucos, de uma maneira que você consegue visualizar essa história e deseja ouvir essa história do começo ao final. Até é necessário ouvir essa história do começo ao final para você ser capaz de entender essa história. E esse é um ponto importante. Se você já entende a música toda num primeiro momento, na primeira frase, na primeira estrofe, não necessariamente você precisa ouvir a música toda. E talvez ela se torne monótona, talvez ela se torne chata, porque você não tem mais nada a dizer. Mas é importante também não ficar enchendo linguiça. É sim importante usar estrategicamente essa divisão das caixas. Vamos ver aqui o exemplo do Eduardo e Mônica. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Falamos aqui no primeiro momento do Eduardo. Primeira caixa. E isso foi um verso da música.
Num segundo verso da música, ainda dentro da estrofe, Mônica, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade. Então, uma frase falou do Eduardo, na outra frase da Mônica. E assim ele vai jogando a música toda e acrescentando informação. Vamos imaginar que seriam muito mais do que 3 caixas, né? Vai acrescentando, 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 até que em um momento explode em que fala sobre os dois. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Fechando o assunto, fechando uma certa conclusão sobre o que era possível observar dos dois. E um último exemplo de como você pode ir desenvolvendo o assunto da sua canção, da sua letra, sem entregar tudo no primeiro momento, é o exemplo da música Evidências. No primeiro momento, quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo, eu tenho medo de te dar meu coração. Já deu a entender muitas coisas, que ele está mentindo. Quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo, está dizendo isso ao outro. Mas tem uma perguntinha que fica no ar, e daí? Então desenvolve-se o tema na próxima caixa. E daí? E aí o que eu faço? Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Mas a verdade, agora ele entregou uma informação a mais, porque na frase anterior ele meio que repetiu. Eu me afasto e me defendo de você. Tem a ver com eu digo que deixei de te amar, mas te amo. Então ainda é essa contrariedade, essa contradição. Onde ele acrescenta uma informação a mais na caixa 2 é: a verdade é que eu sou louco por você. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. Teve que admitir a verdade sobre isso, a verdade de que não tem como separar as vidas. E daí? E agora? E para onde vai isso tudo? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, ele diz depois. Então ele acaba ali concluindo já o assunto. Então vamos dizer que conseguiu desenvolver ali em 3 partes todo o tema da canção. Entregando aos poucos informações, ampliando os conceitos, aumentando os detalhes para que as pessoas que estão ouvindo sempre permaneçam engajadas ouvindo a música. Bom, letrista, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque ela realmente é uma super aula, é muito mais do que uma simples dica, é sim uma técnica incrível usada por compositores profissionais ao redor do mundo. Se você quer saber mais técnicas como essa, quer desenvolver o seu talento de compor, entra no meu curso, que o link está aqui para você conhecer. Imediatamente você tem acesso a essa e muitas outras técnicas para compor agora. E também, caso você queira agora compor sua primeira música, você pode baixar o meu e-book, Os 7 Segredos para Compor uma Música em 24 Horas, que são as técnicas mais simples e básicas para você compor a sua música rapidinho e depois você continuar esse desenvolvimento do seu talento através do meu curso. Beleza? Até a próxima, a gente se vê. Boas inspirações para você. Tchau, tchau.